eu decidi preparar algumas coisas e falar sobre a língua. Falar sobre esse órgão tão pequeno, mas tão destrutivo às vezes, né? Tão poderoso para abençoar, mas tão forte para amaldiçoar, que é a língua. Como a língua às vezes nos atrapalha. Como nós precisamos aprender a dominar a nossa língua, muito mais do que já fazemos. É um exercício, né? Então eu queria falar sobre isso hoje. Amém, gente? Vamos lá? Queridos, o que Jesus quis dizer quando lá o meu líder de célula falou lá sobre a boca fala o que o coração está cheio. Quem já ouviu essa palavra, né? Mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Obrigado, Vitor. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Mas que coração é esse? Que coração é esse que Jesus está falando? Nós precisamos entender algumas coisas na palavra. Sabe que coração é esse que a Bíblia fala que Jesus está falando? Sabe? E aí quando você vai analisando sobre essa palavra do coração, que está assim na Bíblia você vê direto falar sobre o coração, sabe? Sobre limpar o coração, sobre o coração puro. Então a Bíblia fala muito sobre o coração. E que coração é esse? Então só para nós entendermos a importância dessa palavra, quando a Bíblia fala do coração, sabe, ela está se referindo, irmãos, não ao nosso coração de carne. Esse coração de carne aqui, ele só serve para uma coisa: bombear sangue para o nosso corpo. Nada mais que isso. Não é esse coração de carne que a Bíblia está falando, sabe? Porque esse coração não é desse coração de carne que bombeia o sangue. Então qual é o coração que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre um coração espiritual que existe em nós. Sabe, esse coração, ele é o centro do intelecto, sabe, é o que a Bíblia está falando. É o centro das emoções de nós seres humanos. Sabe, é o centro do desejo, das vontades e dos nossos sentimentos. É desse coração que Jesus está falando. E às vezes a gente fala assim: meu coração é muito duro. Sabe, tem que botar um coração de carne. Não, sabe, esse coração seu é molinha de carne. O que você endurece é o seu intelecto, é o seu entendimento. Eu não quero ser mole e acabou. Eu não quero perdoar e acabou. Eu vou falar e acabou. Eu não vou falar e acabou. Sabe, o exercício intelectual. Esse é o coração que Jesus está falando. Falou assim: olha, do que esse coração seu está cheio, é o que você fica falando. É isso que Jesus estava dizendo. É desse coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, não é esse o texto que a gente vê, mas é só um prefácio aqui. Diz que porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, sabe? E o falar e o agir sem pensar nas consequências. A Bíblia fala que vem de dentro desse coração. Olha aí, quantas coisas tem dentro do nosso coração. Quantas coisas tem dentro desse coração e nós precisamos entender isso. Agora, por quê? Porque a Bíblia fala que do coração saem os maus pensamentos. Do coração sai tudo isso que eu disse para você. Isso está guardado dentro do coração. Isso está dentro do coração. Quando nós falamos alguma coisa, quando falamos alguma besteira, ou quando falamos alguma coisa que não queríamos falar, porque a gente fala: eu não queria falar, não, a gente falou porque quis. Porque estava lá dentro, a gente queria sim falar. Porque quando a gente não quer falar, a gente não fala. Quem está entendendo, gente? Se alguém chama você para fazer um assalto no banco, você vai? Porque você tem poder de decisão. Quantos estão entendendo isso? Nós temos o poder de decisão, queridos, de falar ou não falar. A decisão de nós falarmos ou ficarmos calados. Quantos estão entendendo isso? Se a boca fala, irmãos, é porque ela está cheia. Sabe, é isso que a gente vai entendendo. Tudo que sai da minha boca vem do coração. Diz para o teu irmão: que sai da sua boca vem do seu coração, meu filho. Tudo que sai da nossa boca vem do coração. Em outras palavras, irmãos, vem dos meus próprios desejos. A verdade é essa. Se eu falei uma palavra, escute isso, é porque eu quis falar.
Sabe? Ou eu aceitei falar aquilo, seja ela certa ou seja uma palavra errada. Se eu não desejo falar, eu não falo. Vamos deixar bem claro algumas coisas aqui acerca da língua, porque nós vamos estudar o livro de Tiago, aqui um texto do capítulo 3, que é bem interessante. Agora, tem uma coisa, você é a única pessoa que pode controlar o seu coração. Você é a única pessoa que pode controlar o seu falar. Não adianta a sua mulher ficar te corrigindo, ela ficar te policiando. Quem determina se eu falo ou não falo, sou eu. Diga, sou eu. Quem está entendendo? É você. Somos nós, irmãos, que determinamos. Ai, o diabo lançou uma seta, eu acabei falando. Não, peraí. Uma hora dessa, vamos encontrar o diabo lá naquela esquina sentado, com a mão na cabeça, e diz assim, ai, tudo é eu nesses crentes, tudo é eu. É verdade. Porque a gente não assume mais nada. É mais fácil jogar a culpa para o diabo. Ou é mais fácil jogar a culpa, mas é porque fulano me incitou a falar. É porque isso, é porque a gente se justifica e nunca diz, não, eu falei porque estava no meu coração. Eu falei porque meu coração estava cheio disso. Então é isso que Jesus começa a falar. Porque eu falo o que eu quiser falar, sim ou não, gente? Gente, sim ou não? Eu falo o que eu quiser falar, é claro. E se eu falar uma palavra errada, é claro que eu vou pecar. Se eu disser uma palavra torpe, é claro que eu vou pecar. Como muitas vezes nós falhamos e erramos nas palavras. Amém, queridos? Tiago capítulo 3, 2, ele diz isso. Todos nós sempre cometemos erros quando falamos demais. Tem um ditado antigo, não sei se você já ouviu falar, que diz assim, quem fala demais? Quem fala demais? Não é loucura dar bom dia pro cavalo? Hã? Você fala tanto que você acaba até dando bom dia pro cavalo. Você fala muito. Que nem diz lá o treinador do Brasil, fala muito. Fala demais. Quem não comete nenhum erro, irmãos, diz Tiago, é uma pessoa madura. Agora, como essa pessoa madura se porta? Ele diz assim, ele se cala. Ele exercita ficar calado. Inclusive no Brasil, ficar calado é um direito. Diz para o teu irmão, você tem o direito de ficar calado, meu filho. Eu posso me calar. É o meu direito me calar. Eu não preciso sair falando. Não preciso sair conversando pelos cotovelos. Tagarelando, corneteando. Quem está entendendo, gente? Amém, gente? Mas como é que eu posso guardar o meu coração dessas coisas? Sabe, querido, você está guardando o seu coração. Primeiro, quando você é fiel a Deus, você começou a guardar o seu coração. A fidelidade a Deus guarda o seu coração. Por quê? Vocês olham, eu sou fiel a Deus, eu não posso falar esse palavrão. Eu sou fiel a Deus, eu não posso fazer como aquele homem faz. Porque às vezes, irmãos, nós nos comparamos como ímpios. O ímpio, ele desafrouxa, ele solta, ele fala o que ele quer. E às vezes muitos de nós, conhecendo os testamentos da palavra, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos de Deus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, amar a esposa como Cristo amou a igreja, respeitar o marido, irmãos, como Jesus respeita a igreja. Sabe, queridos, muitas vezes conhecendo textos como esse, as nossas palavras, elas vão adiante. E nós não sabemos como guardar a nossa palavra, como guardar aquilo que nós falamos. Mas a fidelidade a Deus, quando você determinar ser fiel a Deus, você vai começar a entender o caminho para guardar a sua boca. Amém, irmãos? É bem fácil. Se Jesus estivesse aqui, ele ia ficar feliz de ouvir isso. Isso que eu estou falando. Isso que eu acabei de dizer. Se Jesus estivesse aqui, será que Jesus ia dizer, ó, dá um abraço aqui, cara, que bonito. Seria assim? Seria assim? É isso que temos que pensar. Isso vai nos fazer voltar à fidelidade a Deus. Repensarmos, policiarmos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, você já está guardando o seu coração. Amém, irmãos?
Quero encerrar esse prefácio dizendo assim, que no Salmo capítulo 119, versículo 11, Davi disse assim: eu escondi a sua palavra aqui, ó, na minha mente. Amém, gente? Foi isso que ele disse? Onde foi que ele escondeu a palavra? Por quê, gente? Simples, porque a boca fala o que o coração está cheio. Davi descobriu isso bem cedo. Diga assim: a boca fala que o coração está cheio. Aí Davi vem e ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Mas eu queria falar sobre Tiago capítulo 3, por favor, do versículo 1 ao 12, você pode abrir a sua Bíblia, sua palavra, você que está anotando. Tem uma palavra na Bíblia, diz assim, olha: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Diga: dominar todo o seu corpo. Amém, gente? Glória a Deus. Tem uma palavra que nós usamos e que ela fala assim: maledicência. Quando fala essa palavra maledicência, o que vem na sua mente? Quando você ouve essa palavra assim, maledicência. A palavra maledicência, ela está ligada com a palavra que você conhece muito, chamada fofoca. Vou vacinar vocês hoje contra isso. Ou alguns vai ser vacinado, talvez alguns aqui vai ser ensinado a parar com isso. Mas, sabe, fofoca é uma forma de vingança. Se você for estudar essa palavra, você vai descobrir que a fofoca, falar mal dos outros, ouvir quem fala mal dos outros, é uma forma de vingança. E através da língua, quando a gente vai estudando esse texto de Tiago, no capítulo 1 até o capítulo 3, até o versículo, do versículo 1 ao 12, perdão. Então você vai descobrindo que muitas vezes nós tropeçamos na fofoca, nas conversas fiadas. A maledicência é falar mal das pessoas. Maledicência é falar mal de um irmão. Maledicência é falar mal do patrão. Maledicência é falar mal da sua célula, do seu líder de célula, do seu pai, da sua mãe. E isso tem uma grande tendência a se tornar uma fofoca. E é interessante, irmãos, como as igrejas de Jesus, tanto aqui como as outras igrejas, como tem pessoas que gostam da maledicência. Parece que é gostoso ver o irmão, sabe, quando eu estava estudando esse texto aqui, o Espírito Santo me levou lá naquele texto, e eu até citei esse texto agora para alguém essa semana, num exemplo de conversa, mas me levou lá naquele texto de Isaías que diz assim, ó, o jejum que agrada a Deus. Não lembro de cabeça aqui, mas ele diz assim, olha, o jejum que agrada a Deus é se você vê o seu irmão nu, cobre ele. A fofoca, sabe, ela descobre ao invés de cobrir. A fofoca tem esse poder. O fofoqueiro, ou o maledicente, vamos usar a palavra maledicente, fica mais bonito para a igreja, né? Mas o maledicente, ele tem a tendência de descobrir as pessoas ao invés de cobrir. O irmão pisou na bola, ou a irmã pisou na bola, sabe, está ali no tratamento, está com um problema na família, e ao invés dele, sabe, cobrir, fala, olha, você já sabe da nova? Já chegou desse perto de você? Hã? Você sabe da nova? Mas eu já sabia que ia acontecer isso. Parece que eu estava adivinhando. O Satanás gosta mesmo de ficar assobiando de quem gosta de fofoca. Sabe, queridos, isso é fofoca, maledicência. E através da língua, pode-se fazer o que quiser com outra pessoa. Através da língua nós podemos fazer o que quiser, destruir ela, ou levantar ela. É assim. A verdade é essa, queridos. Certamente o fofoqueiro, ele é aquela pessoa que ele atrai para a vida dele, irmãos, um monte de intrigas. Essa é a verdade. Ele semeia contenda, então ele acaba achando inimigos.
Porque não é todo mundo que gosta de fofoqueiro. Tem gente que não gosta de ouvir. Tem gente que não gosta de perder tempo com fofoqueiro. Aquele irmão está sempre, ele, sabe, parece que ele é a gazeta, né? É a gazetinha, né? Da igreja. Ele sabe tudo, ele está por dentro de tudo. Você está entendendo? Parece que ele fica atento, perguntando, especulando, porque ele quer estar por dentro de tudo. Mas não porque ele quer orar pelo problema dos irmãos, né? Mas porque ele tem, sabe, um problema chamado língua solta. Língua incontrolada. É isso que a Bíblia fala, sabe? O fofoqueiro tem esse problema. Muitas vezes o fofoqueiro se faz até de vítima, não é mesmo? Não, eu não falei de maneira alguma. Minha boca é um túmulo, daqui não saiu nada. Não é assim? Ao contrário, eu defendi fulano em vez de eu falar dele. Então a maledicência é uma coisa que, sabe, esse texto vem nos ensinando. Sabe, irmãos? E aí a gente vai vendo que se a maledicência, ela é uma doença na vida das pessoas, então nós precisamos de remédio. Então as pessoas precisam de remédio contra isso. Qual seria o remédio, irmãos, para o veneno da nossa língua? Talvez para o veneno da língua, nós poderíamos receitar aqui 2 doses para curar isso, né? A primeira que você poderia fazer é ignorar o fofoqueiro. Diz para o teu irmão, fala, irmão, ele tem que parar de ouvir o fofoqueiro. Sabe, queridos, talvez ignorar o fofoqueiro, ignorar as conversas, porque o que ele busca é confusão, o que ele busca é fazer intrigas e confusão. Talvez o segundo remédio para curar esse veneno que está circulando, sabe, talvez perto de você, talvez no seu setor de trabalho você tenha esse problema. Porque, irmãos, eu estava vendo hoje sobre a inveja. A inveja é um problema sério na vida do ser humano. Porque a inveja é desejo de ter ou ser alguma coisa que outra pessoa tem. É um nível assim de inferioridade terrível na vida das pessoas, leva as pessoas à inveja. Mas não é isso que eu quero falar hoje, nem posso falar sobre isso. Mas talvez a segunda coisa, irmãos, é encarar a situação e tirar limpo, principalmente se compromete a sua moral. Alguém falou mal de você, alguém citou o nome de alguém, sabe o que você tem que fazer? Alguém chega lá para você, ô irmão, olha, vou falar um negócio para você aqui, ó, mas ó, vou falar, se for para você falar para fulano, eu nem vou falar, não é assim? Nem vou falar. Já começou o trem e agora ainda quer que você participe da mentira, esconder a fofoca. Quem está entendendo, gente? A língua tem esse poder. Quanto mais assunto você dá ao fofoqueiro, mais o fofoqueiro alcança o objetivo dele. Sabe, o maledicente é uma coisa que destrói. Falar mal do governo destrói. Sabe, irmãos, tudo bem que já está aí toda essa situação terrível no país, mas, sabe, irmãos, tem um grupo de gente que está acreditando e não está falando mal e está orando pelo Brasil. Tem um grupo de gente que está acreditando e está liberando voz e palavra profética sobre o Brasil. Não está seguindo a multidão que está metendo pau, não. Que está dizendo que o Brasil acabou, que não vai dar mais certo, sabe? Houve um tempo que eu ouvi tantas pessoas aí, alguns meses atrás, falar que era ir embora do Brasil, o Brasil não presta. Que eu também falava para minha esposa, eu também tenho vontade de ir embora para o Brasil. Ir embora do Brasil para outro país. Você vai indo, você vai ouvindo tanto aquilo, que você vai entrando no seu coração aquilo, você começa a falar o que as pessoas estão falando. Eu não quero ir embora do Brasil, não. Eu estou orando pelo Brasil. O Brasil vai mudar em nome de Jesus. Os nossos filhos vão ser felizes nesse país. Esse país vai voltar a ser um país de respeito. Sabe, irmãos, Deus está no Brasil. Os pés de Jesus, irmãos, está no Brasil. O Brasil é um país da adoração, um celeiro da adoração. E a adoração, escute, traz a presença de Deus. Não tem nenhum país que adora mais do que o Brasil. É impossível nós não termos presença de Deus no Brasil. Para que nós vamos embora daqui? Mas a gente vai ouvindo as fofocas, ouvindo as confissões erradas, sabe? E aí a gente vai se acovardando, essa é a verdade. Mas sabe o que a Bíblia diz no Levítico, capítulo 16, capítulo 19, versículo 16, diz assim, olha, eu quero vacinar vocês hoje.
não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do seu próximo. Sabe o que ele está dizendo assim, ó? Não anda com quem é maldizente. Para de ouvir quem fala mal das pessoas. Só chega perto para falar, ninguém, não tem palavra para abençoar, não tem palavra para falar bem do líder de célula, não tem palavra para falar bem da igreja, para falar do pastor, para falar do Brasil. O cara sempre encosta de você. Sabe, vou falar uma coisa para você, esse tipo de assunto atrapalha a sua vida. Quem está entendendo, gente? Para de andar, de ouvir o mexeriqueiro, diz a Bíblia em Levíticos. É Bíblia. Provérbios capítulo 20, versículo 19 diz assim, olha, sabe, a importância de nós não ouvirmos a língua enganosa. Sabe, a importância de não ouvirmos a pessoa que fala mal do outro. Mas aí você vai para Tiago, no capítulo 3, queria que colocasse aqui, por favor. Eu quero falar, assim, quero gastar aqui 20 minutos para encerrar e eu quero falar 7 coisas nesse texto. Sabe, irmãos, o que acontece com a nossa língua? Primeiro, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, ele diz. Essa palavra me chamou a atenção. A primeira coisa nós temos que entender, irmãos, que a língua nos faz tropeçar. Você já ouviu alguém falar assim, a língua de fulano é tão grande que é perigoso ele pisar e tropeçar na língua dele. Talvez é essa visão que Tiago estava vendo, uma língua bem grande, a pessoa falando e tropeçando e caindo na própria língua dela. Sabe, talvez era isso que Tiago estava dizendo. É interessante, irmãos, que ninguém, escute, tropeça num grande bloco. Ninguém tropeça num grande bloco, não é mesmo? Porque se tem um grande bloco ali, você passa ao largo, você desvia daquele bloco ali. Mas a gente tropeça onde, gente? Em pequenas pedras, em pequenos desvios. Sabe, pequenas coisas nos faz tropicar. Como o tropeço é ruim às vezes, principalmente se estamos descalços, né? Como dói mais, né? O canto da unha. Mas agora escute o que eu quero te falar, querido. Sabe, a língua é um tropeço que quando falamos algo, sabe, quando dizemos algo, nós tropeçamos, porque nós não deveríamos ter falado daquilo, não deveríamos ter liberado aquela palavra. E a Bíblia diz assim, olha, se você não quer tropeçar nas suas palavras, antes de você falar, Tiago está dizendo assim, olha, busque maturidade para você não tropeçar na sua língua, porque a língua, ela pode ser um tropeço na sua vida. Você pode estar falando mal de alguém, você pode estar amaldiçoando e liberando palavras erradas na vida de alguém, sementes erradas na vida de alguém. Há muito tempo atrás nós ensinávamos e falávamos sobre os pais. Alguns pais dizem assim, esse menino é muito danado. E aí um dia alguém nos ensinou muitos anos atrás, olha, o significado da palavra danado é condenado ao inferno. E como a gente às vezes fala, né? Como a gente falava isso antes, esse menino é muito danado. Esse menino é muito danado. É como se estivesse, sabe, trazendo, sabe, um decreto na vida do nosso filho. Esse menino é condenado. Essa menina já está condenada. Então muitas vezes, Tiago está dizendo aqui que a nossa língua ela é um tropeço. Nós precisamos tomar cuidado. Quando nós falamos, isso se torna um tropeço. Não tem como nós retornarmos. Tem como você voltar de um tropicão? Tem como? Você fala, porque deixa eu voltar aqui. Tropicou, acabou, meu irmão. Bateu o dedão, acabou. Se machucou, tem que ir para o médico. Dá ponto, sei lá, fazer alguma coisa. E aí ele diz que o tropeço é assim, que a língua quando tropeça é assim. É assim, sabe o que ele vai dizendo? É semelhante quem joga sabão no chão. Você já jogou sabão no chão? Já tentou sair correndo? Sabe aqueles chinelos que não tem mais aderência? E você passa o sabão lá para lavar, você está bem tranquilo, de repente... Nunca aconteceu com vocês? Já, né? E às vezes é tão ruim que tem gente assistindo, né? É muito ruim cair na frente dos outros. É muito ruim. Não tem como voltar. Você tem que levantar, fazer de conta que ele machucou e sair andando firme, né? Lá em cima você vai ver se rasgou alguma coisa,
Você não pode perder a pose, né? No tombo, né? A gente não perde a pose de jeito nenhum, né? Você sai andando e marchando, né? E lá em cima você vê que raspou a calça, que quebrou alguma coisa. Mas a língua, quando ela não é guardada dentro da boca, a língua, quando ela não é vigiada, quando ela não é exercitada, ela ficar quieta, ela serve como um tropeço. Você fala as coisas e depois fica difícil você voltar. Fica difícil, sabe, depois que nós falamos não tem mais jeito. Quem está entendendo, gente? Tiago está dizendo assim, gente, vamos buscar uma maturidade e tomar cuidado, porque a maturidade faz a gente pensar antes de falar. A gente não vai falando e depois a gente pensa no que falou. É isso que Tiago está dizendo, não vamos tropeçar nas nossas palavras. Segundo, ele fala sobre o freio, no versículo 3. Ele diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Está dizendo, é muito fácil, sabe, exercitar, é muito fácil fazer com que você não fale, com que você se cale, com que você fale menos, ou não fale das pessoas. O freio é a sua língua, sabe, ele tem o poder de refrear todo o seu corpo. Esse poder do freio que ele está dizendo aqui, sabe, o momento em que a pessoa tem de começar a se esforçar, às vezes a pessoa se esforça para não falar, sabe, mas de repente nesse ponto, sabe, nesse momento, sabe, ele, quando menos vê, ele solta o freio, né? Tira o pé do freio, está ali freando, de repente tira o pé do freio e começa a falar desgovernadamente. Começa a falar. E aí acontece uma coisa que nós chamamos de desenterrar defunto. Quem já desenterrou defunto aqui? Coisa lá atrás que já foi acertada, coisa que já foi conversada, coisa que já foi perdoada. Sabe, não tem mais o que falar. Não, ele está tão desgovernado que ele começa a dizer, é porque você aquela vez em 1968, você lembra? Não lembro. Mas está desgovernado, está desfreado, sabe? Salmos capítulo 32, versículo 9 diz assim, como o cavalo ou a mula, sem entendimento, aos quais com o freio e o cabresto são dominados de outra sorte, não te obedecem. Queridos, se você não colocar freio na sua boca, se você não determinar não falar, se você não determinar assim, olha, eu vou calar minha boca, eu vou fechar minha boca, em alguns tipos de assunto eu não quero mais falar, alguns tipos de assunto eu não quero mais me intrometer, principalmente em vida alheia. Eu vou te dar um conselho, para de falar da vida alheia. Diz para quem está do seu lado, diz, para mesmo, meu irmão, que é feio. Pare de falar, de querer saber como está a vida das pessoas. Sabe, irmãos, na televisão está cheio de reportagem lá, só de fofoca. Tem gente que não perde, você não perde, você não assiste isso, mas tem gente que assiste. Não é mesmo? Aqui ninguém assiste, né? Aquelas entrevistas de fofoca. Uma vez eu vi uma propaganda, o cara falava assim, eu vou destilar o meu veneno. É verdade. A Bíblia fala mesmo sobre o veneno da boca, da língua. Fala mal do próximo. Sabe, desfreado. Você fala que coisas que não são verdade. Fala coisas que não são reais das pessoas. Você viu uma coisa e começou a falar outra. Queridos, presta atenção no que eu estou te falando. Porque, sabe, nós estamos numa semana de 21 dias de jejum. Não adianta, nós não comemos carne, mas a nossa boca não parou de falar. Não adianta nós pararmos de bebermos alguma coisa, ou comermos um doce, mas a nossa boca não para de falar. Não adianta se nós estamos descobrindo alguém. Irmãos, o jejum que agrada a Deus, muito mais que comer carne, ou comer fruta, ou não comer, ou deixar de comer. Eu não sei o que você está deixando de comer ou não comer, mas eu quero te falar, irmãos, que não adianta nós jejuarmos, nós vimos passar a oração, orarmos, e nós não consagrarmos e conseguirmos dominar esse órgão chamado boca, língua. Tem que pôr freio, falar para o teu irmão, pisa no freio, meu filho, em nome de Jesus. O cara não tem freio, está sempre fazendo pergunta, sempre querendo informação.
Irmão, tenta frear a sua língua em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga, eu vou frear, pastor, em nome de Jesus. Diz para você mesmo, freia em nome de Jesus, boca. Porque é você que domina. Amém? Tem que ter freio. Amém, gente? Pisa no freio. É isso que Tiago está dizendo ali. Quando colocamos freio na boca, no lugar do cavalo, coloca o seu nome ali, né? Quando eu coloco freio na boca, quando eu, Gessé, coloco freio na minha boca, é diferente. O meu corpo vai para onde eu quero. Eu domino o meu corpo. Você quer dominar o seu corpo? Freia. Diz para o teu irmão, freia em nome de Jesus. Outra coisa, ele fala sobre o leme no versículo 4. É muito versículo. Ele diz o quarto, diz assim, olha, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes, e batidos e regidos ao vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queria o impulso do timoneiro. Sabe, queridos, a função do leme é dar direção. A função do leme é levar a direção correta. Se ele quer ir para o norte, ele dá direção para o norte. Se ele quer ir para o sul, o leme dá direção para o sul. Quem está me entendendo, gente? Quem fala muito de futebol está com o coração cheio de futebol. Quem fala muito de política está com o coração cheio de política. Quem fala muito de mulher está com o coração cheio de mulher. Quem fala muito de novela está com o coração cheio de novela. Quem lê muito a Bíblia está cheio de Deus, fala muito de Deus. Isso. Nosso coração está cheio do que a gente está ouvindo e vendo. Sabe, queridos, escute o que eu quero te falar aqui. O leme, ele leva as pessoas na direção certa. Mateus capítulo 12, versículo 34, sabe? Ele diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa que fala muito não tem direção na sua vida. Ele vai para todo lado. A pessoa que não controla a sua boca, ele não tem leme. Ele não tem direção na sua vida. Por isso, ele diz aqui, precisamos controlar, precisamos ter um leme, uma forma de sermos, sabe, levados onde nós queremos. O problema é que muitas vezes nós queremos, sabe, não levamos a nossa vida, mas queremos levar a vida alheia para tudo que é lugar. Tem uma história de uma criança que a gente observa muito a vida das pessoas, mas uma senhora, todos os dias, ela saía na janela da sua casa e olhava na roupa da vizinha, no varal, e aquela roupa amarelada. Ela dizia, meu Deus, filho vem cá, olha isso, e olha a roupa da sua mamãe, e olha essa roupa amarelada, mal lavada. Todos os dias, um dia ela chegou na janela, e a roupa da vizinha estava branca, linda. E ela chamou o filho, corre aqui, aconteceu alguma coisa. A mulher aprendeu a lavar roupa, olha, está melhor que a minha, olha que roupa, que coisa maravilhosa. E o filho virou para a mãe e disse, mamãe, ontem eu lavei a nossa janela. Sabe, queridos, nós precisamos controlar a nossa boca. Parar de ficar olhando as pessoas, ficar de vendo as pessoas e querer guiar as pessoas, sabe? Você precisa de guiança, você. Deixe que fulano, cada um se guie. Você não precisa ficar, sabe, procurando e falando da vida das pessoas. Guarda, amém, queridos, guarda. Como que você tem guiado a sua boca? Como que você tem guiado a sua vida? Para onde a sua boca tem te levado? Nós precisamos pensar nisso. Vou correr aqui, agora eu preciso correr. Uma outra coisa que ele fala no versículo 5 e 6, ele fala sobre o fogo. Irmão, isso aqui é interessante. Quem viu esses dias aí na televisão, mais de 2.000 casas foram destruídas com fogo. Ainda tem muito foco de incêndio lá. Sabe como começou esse fogaréu todo, que deixou mais de 2.000 pessoas sem casa? Faísquinha. Ele diz assim, a língua é como uma faísquinha que cai no feno, né? Que cai no seco. Não precisa de um grande fogueiral, não. É só uma faísquinha. É só uma faísquinha. Ó, irmão, não quero falar nada para você não, mas tem gente aí falando de você. E sai de perto, né? Aí o irmão vem atrás, não, mas quem? Eu, assim, eu ouvi fulano, mas olha. Não é assim?
Aí o irmão já vai lá todo nervoso, que o irmão é sanguíneo, chega lá, procura discutir, briga, sabe, irmãos? Precisamos tomar cuidado, irmãos. Ele está comparando a nossa língua como uma faísca de fogo que traz grande destruição. Fogo incontrolável. Começou com uma faísquinha, mas não se controla. Virou um fogueiral, queimando milhares e milhares de casas, sabe, milhares e milhares de hectares. Uma faísquinha de fogo, irmãos, não se consegue controlar, porque o fogo tem esse poder de se alastrar. Depois que essa faísquinha pegou fogo e acendeu, acabou-se. Não tem como voltar mais, não tem como apagar. Quem está entendendo, gente? Você já sentiu alguma vez a sua língua queimar dentro da sua boca com vontade de falar? É isso. É isso. Mas é melhor não falar. É melhor guardar a boca. É isso que Tiago está dizendo aqui. No versículo 7 e 8 ele fala sobre uma língua que é indomável. Língua indomável. Sabe, nós já passamos aí por tantos pontos. Mas se você quer domar a sua língua, que ela é indomável, você fala assim, pastor, igual o irmão aqui do monte, eu não consigo controlar, eu falo, mas quando eu ver eu já estou falando. Quando eu ver eu já estou falando mal de fulano, do ciclano, do governador, disso e daquilo. Sabe, queridos, amaldiçoando. Tem gente que já chega no serviço amaldiçoando seu setor de trabalho. É verdade. Em vez de chegar abençoando, ele já chega amaldiçoando. Como que Deus vai prosperar um lugar desse? E ele fala aqui, irmãos, que a única forma, sabe, de nós domarmos a nossa língua é um exercício, um treinamento, sabe, de calar. Faça um treinamento. Eu quero desafiar você essa semana a treinar a sua língua. Ao invés de você reclamar, libere uma palavra de bênção. Quantos querem fazer esse treinamento? Amém? Faça essa semana, depois manda para nós os resultados, se não é melhor. Você está vendo o problema, a situação, mas falar mal, sabe, soltar palavras errôneas, não vai resolver. Mas você liberar palavras abençoadas, vai resolver. Além de te guardar, além de te abençoar, vai abençoar quem está perto de você. Quantos estão entendendo isso, gente? Amém, irmãos? A palavra de Deus no Colossenses capítulo 4, 6, ela diz assim, é tremendo. Palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como os deveis responder a cada um. A língua, quando ela não é domada, ela fala do jeito que vem. Do jeito que vem eu falo mesmo. Do jeito que vem também, bateu, leva. Não é assim? Às vezes é assim, mas não pode. Tem que ser domada. Amém, irmãos? Versículo 10 e 11, ele fala assim, que a língua é como uma fonte. Amém? É uma fonte. Você já foi alguma vez em alguma fonte de água mineral? Quem aqui já foi? E você já foi lá e já bebeu daquela água? Que delícia! Que delícia! E aí depois você sai daquela fonte, chega na sua casa, beber a sua água, da sua torneira, né? Que diferente! Por quê? Porque, irmãos, da mesma fonte não sai duas águas. Não tem como. Você está aqui na igreja dando glória a Deus, aleluia, levantando a mão, adorando, se emocionando, chorando muitas vezes, sabe? E quando você sai daqui, sabe, você tem um problema. A sua fonte jorra água amarga. Um dia um profeta foi chamado para adocicar águas amargas, porque ninguém usa água amarga, não serve para nada. Tem muita gente que para de andar com pessoas amargas, pessoas que só têm palavras amargas. Sabe, a amargura é algo terrível. Eu não tenho tempo para falar sobre a amargura, mas a amargura, irmãos, ela traz cegueira espiritual, afasta as pessoas e traz doenças patológicas. Uma amargura não curada. Um dia eu quero falar sobre a amargura aqui. É uma ação psicológica na vida das pessoas. Agora escute o que eu quero te falar. Ninguém gosta de nada amargo, não é mesmo? Mas não tem que ser assim. Tem que jorrar uma água só.
Ou você é doce, ou da sua boca sai bênção, ou da sua boca sai maldição. Amém, irmãos? Eu desafio você essa semana a falar menos mal e falar mais bem das coisas. Eu desafio você a parar de falar mal de uma vez, de reclamar e começar a falar bem das pessoas, em nome de Jesus. Eu desafio você a parar de reclamar da sua esposa e falar bem dela. Desafio você a parar de falar mal, sabe? Eu desafio você. Eu desafio a sua boca a parar de jorrar água ruim essa semana. E como uma fonte saudável, jorrar água boa, para que milhares de pessoas bebam do que está saindo da sua boca. Eu te desafio. Porque é isso que Tiago está dizendo aqui. Um texto tão tremendo. Pena que a gente não tem tempo para esmiuçar. E por último ele fala sobre o fruto. Isso aqui é terrível. O fruto, irmãos. Ele diz assim: acaso, meus irmãos, no versículo 12, encerrando, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira ou figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está falando assim: olha, palavras são sementes que depois de liberadas, elas vão cair em alguma terra e elas vão crescer. Precisamos tomar cuidado de quem nós estamos falando, com quem. Porque são sementes que estão saindo da nossa boca. Quem está entendendo, gente? E é exatamente isso. É exatamente isso que Tiago quis nos ensinar. Nosso coração precisa estar cheio de boa semente, porque talvez foi engraçada a palavra e dura ao mesmo tempo. Mas está nos desafiando, irmãos, a nos tornarmos homens e mulheres melhores essa semana. Leia o livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Faça um devocional em cima desse texto, bem feito essa semana. E deixa Deus continuar falando com você. Quando você recebe essa palavra, em nome de Jesus. Davi disse assim: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Olha para dentro de mim. Vê se há em mim, dentro de mim, algum mal. Algum mal que te desagrade. Porque Davi entendia sobre o poder das coisas no coração, irmãos. Como muitas coisas não agradam a Deus. Muitas coisas, sabe, desagradam a Deus. E talvez até afastam a presença do Espírito Santo de perto de nós. Porque palavras é um problema, mas pode ser uma solução. Amém, queridos? Baixe a sua cabeça, eu quero orar.